sobre as grandes navegações. Vamos lá? Vem comigo! Bom, para a gente entender primeiro o que foram as grandes navegações, nós temos que ter em mente um pano de fundo. Qual seria esse pano de fundo? Lembra lá do século XIV, quando o feudalismo estava em crise e o mundo estava passando por grandes transformações? Pois é, vai ser justamente nesse momento de crise em que as grandes navegações vão surgir. Primeiramente foi uma necessidade que os países tiveram para poder continuar o seu crescimento. Mas antes vamos ver um pouquinho sobre como foram essas crises? Olha ali. Século XIV, nós tivemos a presença da peste negra, que vai causar mortandade, vai causar crise econômica. Nós tivemos também Guerra dos 100 Anos, países desgastados, vários anos de luta. Vamos ter também confusões, podemos assim dizer, internas dentro dos reinos, várias insatisfações de camponeses com relação à estrutura da sociedade daquela época. E não obstante, vamos ter também a escassez de metais preciosos. O que significa isso? Eles estavam começando a viver a época do mercantilismo e eles achavam interessante acumular cada vez mais metais preciosos. Só que, no entanto, a Europa daquele momento ela estava totalmente esgotada. Não existia moeda nem para cunhar, aliás, não existia ouro nem para cunhar as moedas. Então existia escassez total e o mercantilismo ele não estava sendo privilegiado. Outro assunto importante e relevante é lembrar que existiu o colapso econômico. O colapso econômico vai oportunizar o quê? A busca de novos mercados. E esses novos mercados seriam onde? Obviamente lá na África, onde eles estavam interessados em ouro e marfim, e também lá no Oriente, onde eles estavam interessados em especiarias, cravo, canela, noz moscada, ok? Continuando ainda, esse colapso econômico que oportuniza a busca de novos mercados também vai ter a necessidade de oportunizar novas rotas. O que significa isso, professora? Dentro do mar Mediterrâneo, que era a principal rota do comércio daquela época, quem mandava naquele pedaço ali era principalmente os árabes, genoveses e também a cidade de Veneza. Eles dominavam aquele território. Então, para os outros países, seria interessante descobrir novas rotas. Então, por que não lançar-se ao mar? Já que todas essas rotas terrestres, as rotas do mar Mediterrâneo, já estavam sendo ocupadas, por que então não lançarmos ao mar uma empreitada para conseguir arrecadar ainda mais dinheiro? Além de ser uma oportunidade, era uma das únicas soluções possíveis naquele momento. O fator decisivo vai ser: quem vai patrocinar essa empreitada? O Estado moderno. Lembrando para vocês que o Estado moderno ele vai ter a figura de um rei, aonde vai concentrar todos os poderes na mão dele, a presença de uma aristocracia bem forte do lado dele e também de uma classe que estava crescendo muito, chamada burguesia. Logo em seguida nós vamos ter os camponeses, as pessoas que vão trabalhar nas atividades mais comuns. Mas quem vai financiar primeiramente essas primeiras empreitadas serão o Estado moderno, ok? Agora o fator decisivo, sétimo ano, para que eles se lançassem ao mar por necessidade mesmo, foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Constantinopla era um importante entreposto comercial com o Oriente. As especiarias que vinham da Índia passavam primeiro por Constantinopla. Só que com a tomada pelos turcos otomanos, essa dispensação ficou muito prejudicada. Então eles já não tinham mais acesso às especiarias que eram tão lucrativas naquele momento. Qual foi a solução então? Vamos ao mar. Foi aí, galerinha, que Portugal se lançou ao mar. E nós chamamos isso, esse evento na história, de pioneirismo português. Por que Portugal, então, foi a primeira nação a lançar-se ao mar?
Quais foram as estruturas que Portugal tinha internamente que as outras nações ainda não tinham? Vamos olhar aqui comigo? Vem cá. Ó, primeira coisa, Portugal tinha a estabilidade política. Isso mesmo, enquanto as outras nações da época estavam lutando para se unificar, para se tornar uma com um rei apenas governando, para se tornar forte, ter classes bem específicas, Portugal já havia conquistado isso há muito tempo. Enquanto a Europa vivia ainda lá na época feudal, Portugal já dava sinais de uma organização política e econômica mais séria, mais firmada. Outro fator muito interessante foi a aliança entre o rei português e a burguesia. Isso durante a chamada Revolução de Avis. O que foi essa Revolução de Avis, professora? Foi uma briga sucessória pelo trono português. Só que quem vai prevalecer no trono português vai ser justamente o rei que apoiasse a burguesia. Deu para entender então? Por isso eu falo para vocês que a aliança entre o rei e a burguesia colaborou para o sucesso das grandes navegações. Outra coisa, além deles estarem estáveis economicamente, politicamente, né, eles também haviam investido muito em novas tecnologias direcionadas para isso. Surgiu a chamada Escola de Sagres. E o que essa Escola de Sagres privilegiava? Primeiro, investimentos nos campos náuticos. Vão trazer de fora navegadores, cartógrafos, equipamentos que na época eram revolucionários para a arte da navegação, como bússola. Vão inventar também nessa mesma época caravelas, vão ter a criação do leme para poder direcionar o próprio barco. Então eles estavam praticamente com tudo nas mãos para poder desenvolver essa capacidade de navegação. Um outro fator preponderante será a experiência de navegação pelo Atlântico que Portugal já tinha. Aí, galerinha, desde o século VIII, Portugal já tinha essa experiência. Ele navegava no Atlântico através de uma força maior. Os mouros não permitiam com que ele comercializasse. Então ele tinha que navegar rumo ao Atlântico para poder estar em contato com essas rotas marítimas. Então isso foi preponderante, foi muito importante para que Portugal Então, como eu estava dizendo para vocês, Portugal já tinha uma experiência no Atlântico. Ele era obrigado a navegar pelo Atlântico para poder comercializar, porque os mouros impediam ali as barreiras por terra, a rota do mar Mediterrâneo, enfim. Agora, aproveitando, já mudei o quadro, olha lá. Eu quero saber por que e quais foram as primeiras navegações, as primeiras conquistas que Portugal teve. Eu não sei se vocês lembram, mas navegar naquela época não é simplesmente ir ali, pegar o carro e dar uma volta, não. Navegar tinha um fator importante. Era como se você estivesse rompendo uma barreira, rompendo um misticismo. Eles achavam que a terra ainda era plana. Eles tinham medo de ir navegando, de repente a terra acabasse, ou a água, né, na verdade, a água acabasse. Eles tinham medo e eles contavam-se histórias sobre monstros marinhos que eram enormes, que ficavam dentro dos mares, nas partes mais profundas, e esses monstros marinhos faziam redemoinhos e tragavam as caravelas, sem contar também, né, gente, que as caravelas que eram feitas naquela época, não era assim, né, gente, um Titanic, e até mesmo um Titanic afundou. Agora vocês imaginam como era precário, mas na época era avançado. Então vamos ali estipular quais foram os passos importantes que Portugal teve para essa empreitada dar certo. A primeira coisa foi, Portugal, ele vai navegar pelo périplo do Atlântico e vai conquistar Ceuta, melhor dizendo, em 1415. Professor, não entendi nada. O que significa navegar pelo périplo do Atlântico? Significa que ele vai navegando
as margens do continente africano, ele vai navegando, contornando a África, sem perder muito contato com a terra. Deu para entender? E onde ele vai chegar pela primeira vez? Ele vai chegar em Ceuta, e lá hoje corresponde ao Marrocos, tá? Outro fator importante é que eles ultrapassaram o maior desafio que eles achavam, né, naquela época, que foi ultrapassar o Cabo do Bojador, em 1434. Significava passar sobre correntes, ter uma quantidade de ventos necessários para isso, porque quanto mais vento, mais a caravela vai andar rápido, concorda comigo? Ela vai ter força para ir, mas também, quanto mais força ela tiver para ir, mais bravo vai ficar o mar. Então, tinha que ter uma condição ideal para poder eles navegarem. Olha que difícil que era naquela época. Outra coisa bem interessante é que eles chegam à África Negra. E aí começa o comércio escravo, né? Começa aquele sentido de trocar as pessoas que estavam escravizadas em outros locais da África por coisas mesmo que eles já revendiam, tá? Depois a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a escravidão dentro do contexto português, ok? Então, dando continuação, nós vamos ter um importante marco. Esse cara aqui, ó, Bartolomeu Dias, em 1488, ele vai ultrapassar o Cabo das Tormentas. O que significava ultrapassar o Cabo da Tormenta? Significava ele quase que ultrapassar totalmente o oeste da África. Ele estava quase chegando nas águas do Índico para poder ir chegar, logicamente, no objetivo que eles tinham. Qual era o objetivo que eles tinham? Chegar às Índias. Então, Portugal ele vai demorar muito contornando a África para poder chegar até as Índias. O que vocês não sabem é que outro país vai entrar nessa corrida. Um outro pioneiro vai ser a Espanha. A Espanha, mais ou menos nessa mesma época, ela vai conseguir consolidar e unificar a sua monarquia. Vem comigo aqui de novo. Como que ela vai conseguir unificar a sua monarquia? Ela vai promover o casamento entre duas casas reais, Aragão e Castela, vai fortalecer o exército e vai mandar os mouros embora daquela região. Então a Espanha vai ganhar mais ou menos o contorno que ela tem hoje e aí vai se tornar um estado forte, um estado moderno, forte, com uma sociedade bem estabelecida, dividida. E adivinha quem vai estar ali apoiando as grandes navegações? Mais uma vez, o Estado moderno, também a burguesia que queria, né, entrar nessa corrida, nessa competição. Só que a rainha da época, ela era muito à frente do tempo. Ela acreditava na esfericidade da Terra. O que significa isso, professora? A rainha daquela época acreditava que a Terra era redonda. E aí, a Terra sendo redonda, eles poderiam navegar a oeste e chegar às Índias primeiro do que os portugueses que já estavam nessa empreitada há muito tempo. Então, inicialmente, começou uma disputa ali Portugal e Espanha, e aí a Espanha vai chamar um cara chamado Cristóvão Colombo, e ele vai chegar justamente na América Central, navegando a oeste, provando então que a Terra era redonda. Uma revolução para aquela época. Depois que eles encontraram essas novas terras, eles não tinham noção do que poderia ser essas novas terras, eles começaram então a planejar acordos para poder fazer questão que aquele território seria deles. Então a rainha, ela vai chamar o Papa Alexandre, que era espanhol, para poder intermediar as negociações. Então, as negociações com quem? Com o país também que estava nessa mesma empreitada. Portugal e Espanha começaram então a disputar territórios e ter como um ponto de conversa ali o Papa. O fato é que eles tiveram as primeiras negociações, Portugal não aceitou, e aí eles tiveram o primeiro contraponto, né, o ponto certo, sendo o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir ali o mundo, né, entre Portugal e Espanha.
e vocês sabem que daqui pra frente vai começar a história brasileira, ok? Bom, gente, essa é a nossa aulinha sobre as grandes navegações. Espero que vocês tenham ficado ligado e que vocês participem efetivamente, tá? Um beijo e tchau!